Olá, meus amigos, aqui é Cleron Darilho, trazendo notícias que você não vai ver no site do Ovo Frito nem no site dos Irmãos Mario. E por que a Marvel tá tão ruim agora? Porque ela tirou o herói de super-herói. Quem diz isso não sou eu, é essa aqui, Abby Emmons. Ela é uma youtuber que fala sobre storytelling, principalmente dando dicas para escritores e tal. Infelizmente eu não peguei nenhuma. Quando eu fiz o meu primeiro livro, eu não peguei nenhuma dica com ela. Mas ela fala sobre a psicologia do storytelling, transformando ideias, etc. e tal. E isso é o foco dela. E ela estava falando sobre os filmes da Marvel, né? This is why Marvel is so bad right now. E ela vai explicando, né, os erros, os principais problemas. Mas no final aqui, nesse tempo aqui, ela explica o porquê. E aí nós vamos reagir a esse vídeo, tá a legenda aqui e vamos lá. Vamos ver o que ela tem a dizer. 1, 2 e já. Movies like this. Instead of giving us characters with human desires, fears, and misbeliefs, we've been bombarded by stories with heartless, soulless protagonists who care more about flexing their physical strength and looking badass than actually developing as a person. Protagonists who could almost pass for antagonists. É engraçado que ela coloca exatamente aquele todo mundo falou que ela não é heroína, né? Que é a Brie Larson, Carol Danvers, né? Que ela age mais como uma vilã, né, do que como uma heroína, né? To put it bluntly, Marvel has taken the hero out of superheroes. Their movies are no longer centered around moral integrity and underscoring themes like love, sacrifice, redemption, forgiveness, and compassion. Instead, the general takeaway seems to be higher, further, faster. Modern MCU protagonists are starting to look less and less like the heroic icons of the past and more like the attention-seeking. Isso é verdade. Homem de Ferro e Capitão América são exemplos primais de heróis. Sacrifício, de responsabilidade, etc. Pouca gente entende isso, mas essa é a verdade. Narcissists. Narcisismo. Que é o que a maioria dos escritores de super-heróis, não só na Marvel no cinema, mas a Marvel nos quadrinhos também, virou. Eles acharam que herói é simplesmente um cara que tem poderes e faz o que quer e as pessoas adoram ele por isso. Não. Isso é um vilão, isso é um narcisista. Of the future. Not a great plan. They may storm around in high-tech suits, destroying the bad guys and saving the day, but if the moral integrity and heart of the story is lost between visually stimulating CGI sequences and comedic timing, then what on earth is the point? Você dá um exemplo disso na série da Wanda, né? Da Wanda, né, e do Visão, onde ela escraviza a cidade toda, tortura ela para ela fingir uma fantasia de que ela tinha filhos. E depois, no final, a SWORD, o cara lá, o líder da SWORD, aquela organização que estava tentando conter ela, ela considera ela como os inimigos. Fala, vocês que estão as armas. Fala assim, você prendeu uma cidade toda, escravizou uma cidade toda e não larga a mão. Aí no final ela vai embora e ainda a Monica Rambeau fala, eles nunca vão saber o que você sacrificou. Tipo, ela não sacrificou nada, ela criou e depois largou. Isso não é ser heroína, não. Obviamente, a Wanda nunca foi tecnicamente uma heroína. Mas o roteiro tenta fazer com que você simpatize com ela, que você veja ela como heroína. Mas ela não é. Ela nunca foi. Tanto que no filme do Doutor Estranho, o 2, ela é literalmente uma super vilã. Não tem nada de heroína nela. Now, I'm not saying that Marvel Phase 1 movies are without fault, nor am I saying that Marvel is now incapable of creating character-driven and meaningful movies. In fact, films like Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings are a pleasant reminder that Marvel still has what it takes to make us care about a character's internal conflict and underscore themes of moral integrity. Isso eu discordo completamente dela, porque eu acho que ela não viu o mesmo filme que eu. Porque Shang-Chi é tão bom que todo mundo esqueceu, né? Aliás, considerando que o pai dele é um super imortal e o que ele decide se tornar um empresário, ele podia ser o tipo conquistador de um planeta, né? Super imortal de milhares de anos com superpoderes e
Ele podia ser dono de um país, ele se tornou um empresário. Que bizarro. Sem contar que o Shang-Chi também, ele só apanha da irmã dele, né? E não tem explicação dos anéis, é tipo, os poderes, é tipo, existe, acabou. E depois existe uma outra organização, um outro super país utópico, tipo Wakanda, que ninguém conhece, que ninguém enfrentou. Depois afeta a própria continuidade da Marvel sem explicação nenhuma, né? I think we can all agree that Marvel Phase 1 movies had a certain beauty and magic to them. They were the good old-fashioned superhero movies that audiences miss. Thor 1, pra mim, o pessoal, muita gente não gostou, mas eu gostei, porque ele é basicamente uma tragédia shakespeariana. O destinado a ser o rei é arrogante, não vê, e depois ele aprende a valorizar a vida. É uma excelente visão. And want to see more of, because believe it or not, higher, further, faster isn't always better. Sometimes less is more. Stories with flawed characters who face human struggles and ultimately change for the better will always be timeless. This is the soul that Marvel has lost. Apesar de muita gente não ter gostado e obviamente ter tom no personagem dela, ali eu acho que faz sentido ela se sacrificar. Porque durante a história toda, o que eu acho que o filme dela meio estragou a história dela, na minha opinião, né? Ela sempre foi em busca de uma família, algo que devia proteger, ela nunca baixava a guarda. E aí você vê no Winter Soldier, né, no Soldado Invernal, ela abre um pouco a guarda pro Steve, considerando ele como uma amiga, etc. Depois, obviamente, o Clint e tal, a família dele e tal. Então, ela vendo, tipo, no Guerra Civil, ela vendo o filho do Clint e tal. Então, tipo, cara, ela teve um excelente arco. E ali ela faz Ultimate Sacrifice, ela fala. Que tem aquela cena, né, que o pessoal fala, não, tem problema, it's okay. É tipo, obviamente, em questão de marketing, seria uma péssima ideia matar ela ali. Mas o personagem dela, na minha opinião, o arco dela ali termina perfeitamente, porque ela sempre quis uma família e no final ela se sacrifica pela família que ela sempre quis proteger. Entendeu? Então eu acho que faz sentido ela ali ter feito isso daí. Então por isso que, se você prestar atenção, todos os heróis das primeiras, da fase 1, da fase 1, 2 a 3, todos eles estão em grandes arcos, né? Os de agora não. Lost over the years through cinematic one-upmanship to constantly outdo themselves with convoluted intersecting plots, sensory overload CGI, and morally bankrupt themes of narcissism disguised as self-empowerment. Isso é verdade. A questão é do empoderamento, etc. Em geral, eles fazem isso muito com personagens femininas. O mais engraçado é que eles reclamam muito de personagens masculinos serem assim. Mas eles... ok, eu discordo, mas aí eles pegam essas principais referências, né, e qualidades que condenam os personagens masculinos e põem nas mulheres. Aí também, obviamente, ninguém vai gostar também, filho. Aí que mostra que não é questão do gênero, é questão da qualidade em si. Se você põe uma qualidade ruim no personagem, não, se for um defeito, né, um defeito desse tipo, quase vilanesco, de um personagem que coloca, seja homem ou mulher, ninguém vai gostar. It is my sincere hope that Marvel will take a lesson from the stories that made them great and get back to basics, back to heartfelt and meaningful themes like redemption, sacrifice, and belonging. If they spend more time focusing on building characters who are deeply flawed but striving to heal their hurts, mend what they've broken, and come out the other side a better person, I think it would change the whole way audiences feel about these films. If you're a writer watching this right now and you want to write characters that people will fall in love with, that your audiences will care about and root for and be inspired by, then I hope this video has given you something to think about. Remember, you can ask yourself these questions about any of your characters to deepen their internal conflict and make them that much more human and relatable. Exatamente. Então é exatamente por isso que Marvel não é mais sobre heróis, né? É mais sobre narcisistas. É assim que a Disney em si, ela tirou
o herói de super-herói. Não só a Disney nos filmes, mas Marvel também, que também pertence à Disney, nos quadrinhos também. Isso não é só na Marvel, viu? Isso é no DC também. Na DC também é a mesma coisa. Então, tipo, esse é o maior problema dos filmes da Marvel atualmente, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ver o vídeo, vou deixar na descrição aqui para vocês reagirem ao vídeo. E eu concordo com ela, menos a parte do Shang-Chi, mas eu concordo plenamente com ela, né? As pessoas que estão sendo... Os filmes estão sendo sobre pessoas narcisistas com poderes e não super-heróis. Bem, gente, por hoje é só. E a gente se vê outro dia. Tchau, tchau!